Fala galera, beleza? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, depois de muito debate, vai pra lá, vai pra cá, duas votações, 2/3 do Senado, depois duas votações, 2/3 da Câmara, finalmente o PEC do chamado Orçamento de Guerra foi aprovado. E por que que ele pode ser super importante para a economia brasileira nesse momento complicado que a gente passa, mas também super perigoso, depende aí da fiscalização. Se você quer entender o que foi isso e muito mais sobre geografia, política, notícia, geopolítica, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Deixa o like aí, hein? Beleza? Bom, galera, é o seguinte, vamos lá, ó. Quando eu falo para vocês esse orçamento de guerra, o que é isso? A gente sabe que a gente tá... Primeira coisa, ó, aqui no vídeo eu não vou falar aquela palavrinha que tá fazendo a gente ficar em casa, tudo tal, né? Essa questão sanitária, essa questão da doença, porque não pode falar aqui no YouTube, mas vou falar coisinha, vocês entendem o que é, tá bom? A gente está percebendo que está fazendo com que a gente tenha bastante aumento dos gastos públicos e tal. E existe o risco, o Brasil a gente tem a PEC do teto, a regra do ouro, que basicamente define que você não pode descumprir algumas leis fiscais, podendo até incorrer em crime de responsabilidade. Era o medo que o Bolsonaro tinha, por exemplo, de aumentar os gastos, assim, esses caras estão fazendo isso comigo porque eles querem que eu aumente o gasto e depois entra com um processo de impeachment porque eu não cumpri a regra de ouro, por exemplo, que a gente já vai entender o que é. Então esse orçamento de guerra, ele define que vai poder aumentar os gastos. Vai haver uma separação entre os gastos correntes do governo, que aí continua igual, tudo tal, e as questões sanitárias. Que, de novo, né, como o Brasil está em estado de calamidade, pelo menos até o dia 31/12, tudo isso que eu vou falar para vocês é válido até o dia 31 de dezembro, tá? Somente até 31 de dezembro. Então estão liberadas uma série de coisas, um monte de aumento de gastos e renúncias fiscais, ou seja, o Brasil vai arrecadar menos e gasta mais. Qual que é a ideia? Primeiro, poderá descumprir a chamada regra de ouro. O Brasil não pode... O que é essa regra de ouro? O governo, ele não pode se endividar para fazer gastos correntes. Então, por exemplo, o governo ele tem gastos ali com saúde, educação, funcionalismo público, enfim, todos os gastos que geralmente tem. Caso o Brasil ele não consiga, né, se o governo não fizer um controle da sua economia e acabar gastando mais, aliás, arrecadando menos do que precisa gastar, ele não pode, sem autorização do Congresso, pegar dinheiro emprestado para pagar suas dívidas. Isso seria um crime de responsabilidade. Você está descumprindo a regra de ouro. Você pegar dívida para pagar gastos correntes, tá? Isso não precisa mais. Ou seja, se o Brasil gastar mais do que arrecadar, sem problemas. Lembrando, se for a partir das questões sanitárias, claro, tá bom? Contratações temporárias liberadas. Por quê? A gente sabe que existem, para você conseguir fazer uma contratação, você precisa ter toda uma diretriz, precisa ter uma autorização de vários quesitos, passar por todas as sanções de uma série de instâncias. Agora não, essas contratações temporárias, elas ficam muito mais rápidas e ágeis de acontecer. A gente pode pensar, por exemplo, em questões relacionadas à enfermagem, médicos, enfim, ficam muito mais fáceis de acontecer por parte do poder público, até para agilizar em um momento que a gente está precisando, tá bom? Aumento dos gastos e incentivos fiscais. Até então você não podia fazer isso sem autorização do Congresso, agora o Congresso pode aumentar e o Estado também pode aumentar. E preferencialmente isso vai ser esse auxílio vai ser feito, né? Auxílio tributário, ou seja, os impostos a empresas que auxiliarem a essa questão sanitária. Então as empresas que apresentarem algum projeto, sei lá, um projeto social de dar dinheiro para algum hospital ou então desenvolver algum tipo de equipamento que está faltando no mercado, essas empresas automaticamente se registrarem, né, eles vão receber um incentivo fiscal. Então vai deixar de pagar, sei lá, 50, 40, 30% de imposto, e isso vai ficar definido de acordo com uma regulamentação, de acordo com um acordo que vai ser feito entre a empresa e entre o Estado. É como se as empresas tornassem uma espécie de ONGs, ou seja, organizações que estão ajudando a sociedade e, em nome disso, recebem incentivos fiscais. E talvez um dos pontos mais importantes, o Banco Central ele vai poder comprar títulos de empresas. Isso é um ponto bem importante, mas também bastante perigoso. Por quê? Essas empresas, lembrando, não pode ser Tesouro Nacional, são títulos de empresas secundárias que a gente chama. O Banco Central não pode comprar título do governo, isso não pode. Mas pode comprar título de bancos. Pode comprar título, preferencialmente, segundo nosso orçamento de guerra, de pequenas e microempresas. Por quê? Porque essas empresas estão precisando de liquidez. Então, se você compra uma ação, enfim, né, títulos que são emitidos por essas pequenas e microempresas, isso vai dar mais dinheiro para elas, consequentemente, elas não vão precisar demitir tantos funcionários, não vão precisar rebaixar salários e tal.
Só que existem algumas regrinhas. Primeiro, esses títulos automaticamente eles vão ser vendidos no dia 31/12, então é uma ajuda provisória. O Estado não quer ficar comprando essas coisas para sempre. E essas regrinhas, por exemplo, não aumentar salários. Porque imagina, né? Você vai lá comprar ação de um banco ou então de uma pequena empresa, ao invés dela não demitir alguns, ela fazer um ajuste fiscal, não, ela começa a esbanjar com o dinheiro do Estado. Isso não pode acontecer, tá? Professor, isso é bom, né? Então, eu particularmente, agora deixa de ser informação, passa a ser opinião. Acho que sim, acho que o Estado ele serve justamente para, nessas questões, auxiliar a recuperação econômica do nosso país. Só que tem que tomar muito cuidado porque vocês perceberam que existem várias medidas aqui que são emergenciais. Então, contratação, por exemplo, o Banco Central vai comprar títulos de empresas. Por mais que tudo tenha que estar claro, segundo o orçamento de guerra, quanto que o Banco Central gastou, por que ele gastou, a gente sabe que alguns interesses, eles são meio escusos. Então, por que será que o Banco Central, que é controlado por uma pessoa, não uma pessoa, mas um conjunto de pessoas, resolveu comprar o título de algumas empresas e de outras não? Será que tem algum interesse por trás? Quando a gente fala de contratações temporárias, será que o Estado ele vai contratar funcionários fantasmas? Será que ele vai fazer contratações com salário acima do que deveria, já que é uma situação emergencial? Então, por isso, né, que a gente fala, é uma situação boa, eu acho que sim, o Brasil precisa gastar mais, a gente está se tornando o epicentro dessa questão sanitária no mundo, isso é um ponto importante, só que ao mesmo tempo precisamos fiscalizar direitinho. Espero eu que haja bastante fiscalização. Professor, você acredita? Infelizmente, não. Infelizmente, a gente sabe que o sistema político no Brasil ainda é extremamente corrupto. Nessas situações de emergência que precisa fazer uma obra, contratar aqui, comprar título, coisa muito rápida, toque de caixa, a chance de acontecer problemas relacionados à corrupção são muito grandes. Então é interessante, mas precisa de uma fiscalização bem interessante. Certo, galera? Deu para entender aí o que é o orçamento de guerra? Se vocês entenderem então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal e beijos, abraços e tchau!